organizar a nossa rotina diária. Porque eu acredito que você gostaria de ter uma rotina que fosse produtiva, que trouxesse resultados, uma rotina saudável, não uma rotina que te encha de problemas, não uma rotina que te deixe, sabe, triste, sem saber qual vai ser o próximo passo, sem saber qual vai ser o próximo problema. Esse tipo de rotina eu tenho certeza que você não quer. A loja não pode depender de você. Se a loja depende de você, o seu trabalho está errado. Então, como ter uma rotina produtiva como gestor de vendas? O primeiro passo que você tem que fazer é equilibrar as suas atividades de acordo com a tríade do tempo. Você sabe o que é a tríade do tempo? A tríade do tempo nada mais é do que você equilibrar o seu tempo em 3 tarefas. Você normalmente faz 3 atividades. 3 atividades. A primeira atividade, uma das atividades são as atividades importantes. O que é importante? O que é uma atividade importante? É uma atividade que gera resultado e tem prazo certo para acontecer. Sabe, por exemplo, uma atividade de planejamento? Você vai fazer o planejamento da semana. Quando é que você vai fazer X coisa e Y, Z? Quando você vai fazer tais coisas que geram resultado? Essas são tarefas importantes. Por exemplo, fazer uma reunião com a sua equipe numa segunda-feira é importante? Muito importante. Tem que ser feita quando? Na segunda-feira. Adianta fazer na terça? Não é tão bom, passou do prazo. Tarefa importante é aquilo que tem que ser feito num prazo definido. São tarefas importantes que você precisa se concentrar. O segundo tipo de tarefa, de atividade, na realidade, são as tarefas circunstanciais. O que são tarefas circunstanciais? Aquelas que não geram nenhum resultado e que são totalmente desnecessárias. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo de coisas que eu fazia, né? Por exemplo, ficar no telefone falando com o gerente de outra loja, por exemplo, reclamando da vida. Essa tarefa te tomou tempo? Tomou. Foi desnecessária? Foi. Precisava ser feita? Não. Tarefa circunstancial. Quanto menos tarefas circunstanciais você fizer, mais você vai se concentrar nas tarefas importantes. Então, quando eu tive esse estalo, eu pensei assim, meu Deus, eu passo X% do meu tempo falando com o gerente no telefone, cuidando de coisas que eu não deveria cuidar, falando com pessoas que eu não deveria falar. Então, isso... hoje, por exemplo, tem gerente que não sai das redes sociais com a desculpa de estarem fazendo X, Y, Z, mas eu tenho certeza que, se for parar para pensar, para analisar, a grande parte das tarefas que os gerentes executam hoje em dia são tarefas circunstanciais. E tem outro tipo de tarefa, de atividades urgentes. Eu falei das atividades importantes, falei das atividades circunstanciais, e a terceira tarefa, a terceira atividade, são as atividades urgentes. O que é uma atividade urgente? É uma atividade que um dia foi importante e você não fez. Um dia ela teve um prazo para ser feita e você não fez. Por exemplo, ligar para os clientes que fizeram aniversário na semana. Se essa tarefa fosse feita no momento... É uma tarefa importante? É. Ela tinha tempo para ser feita? Tinha. Você não fez? Não, agora virou urgente. Isso é um exemplo. Mandar o relatório do inventário da sua empresa. É uma tarefa importante? É, mas se ela não for feita, alguém vai te cobrar, você vai ter que se virar, parar o que estiver fazendo para mandar essa tarefa. Então, tudo aquilo que você deixa de fazer que é importante, vira uma tarefa urgente. E é assim que eu vivia meus dias.
É assim que eu vejo alguns gestores trabalhando. Se você tem muita coisa urgente para fazer, isso significa que você não está priorizando as tarefas importantes. Quais são as tarefas importantes que você tem? Você tem diversas tarefas importantes. Você tem, por exemplo, observar os atendimentos dos vendedores, dar feedback nos seus vendedores, observar como cada um lida com os problemas, observar se os processos de operação da loja estão sendo bem executados, observar o nível de estoque que você tem, quantas vendas você está perdendo, quantas oportunidades você está aproveitando. Seu dia ele tem que ser recheado de tarefas importantes, no prazo. Porque não adianta, se você ficar desconcentrado, fazendo tarefas, atividades circunstanciais, você vai ter um monte de coisas urgentes para resolver. De repente vai ser urgente você contratar vendedor, porque seus vendedores são tão ruins que você toda hora manda a gente embora. E aí é toda hora urgente contratar uma pessoa. E aí você, como é urgente, contrata qualquer um. Você já passou por isso? Que aí, quando você tem uma tarefa urgente, eu preciso contratar um vendedor. Ai meu Deus do céu, cadê esse vendedor? Aparece um lá, mais ou menos, pela sua necessidade, pela sua urgência, você acaba contratando o menos pior. Você resolveu o problema? Não. Você só adiou. Nem adiou, né? Porque essa pessoa vai entrar, vai continuar dando problema, porque ela não era melhor. E aí você permaneceu nesse ciclo vicioso de não priorizar o que é importante. É claro, gente, é claro que nós não somos robôs. Nós não vamos viver nosso dia dentro da loja só fazendo tarefa. Não! Existe um momento de você dar uma relaxada, de você brincar com o vendedor, de você tomar um café, dar uma desopilada. Existe esse momento. Mas isso é um momento. Isso é uma parte do seu dia que você usa para quando você voltar a realizar as tarefas importantes, você está renovado. Então, até esses momentos precisam ser pensados. Eu vou me concentrar numa tarefa durante 20, 25 minutos, vou dar uma pausa de 5 minutos. Vou dar uma pausa de 5 minutos para me concentrar depois com mais força. Porque já está comprovado que quando a gente passa 1h30, mais de 1h30 fazendo a mesma coisa, você perde produtividade. Então você precisa separar o seu tempo em intervalos de 1h, de 1h30 no máximo, para você não perder o seu foco, para você não perder produtividade.